Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e tem algumas obras que estão tão amarradas com o inconsciente coletivo que é quase como se você já tivesse lido elas. Bom, então antes de começar aquele recadinho de sempre, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever. Tem alguns livros, algumas obras, no geral, não apenas livros, que é tão referenciada, é tão replicada em outras obras, em outros formatos, que quando a gente vai atrás do material original, é quase como se a gente já soubesse exatamente a história que vai ser contada. E eu tive essa experiência com Carrie, do Stephen King, que é o primeiro romance dele, ele foi publicado originalmente em abril de 74, e é uma obra que ela é, ao mesmo tempo, extremamente simples e direta ao ponto, mas essa simplicidade, ela não atrapalha no quão impactante é essa obra, no quão imaginativa ela consegue ser, e com imagens tão potentes que reverberaram pela indústria desde 74 até agora. É até um pouco chato falar sobre a história do livro em si, porque basicamente todo mundo já conhece essa história. A gente tem a Carrie, que é uma adolescente que vive numa cidade pequenininha no Maine, onde essa adolescente em específico, ela tem poderes telecinéticos, telepsíquicos, ela tem capacidades fora da compreensão humana, e a família dela meio que já viveu com diversos eventos em que esses efeitos se manifestaram, e por conta disso, e também por razões religiosas, a mãe da Carrie, ela fez uma intensa repressão religiosa, social na menina, e ela é uma adolescente extremamente desconhecedora do seu próprio corpo e de questões de sexualidade, mas também das capacidades que ela possui. Porém, como toda adolescente, a Carrie também entra na puberdade, e é ao entrar na puberdade que ela começa a ter contato com um lado dela que era muito reprimido, esse lado meio que do tesão juvenil. E esse processo dela faz com que a Carrie comece a querer desenvolver as suas habilidades. Então ela meio que começa a exercitar os seus dons, ficando mais e mais poderosa com o passar do tempo, mesmo ela sentindo uma série de fatores físicos com esse treinamento que ela está fazendo, e tudo isso vai desencadear o bullying que ela recebe, a repressão da mãe que persiste, amigas que não são tão amigas assim, ou pessoas que antigamente cometiam bullying com ela que tentam se aproximar, vai virando um caldeirão que vai exatamente eclodir na noite do baile, onde a galera do colégio promove um bullying com ela, fazendo com que ela seja eleita a garota do baile e levando um banho de sangue na frente do palco. Isso leva a Carrie a ter uma explosão energética muito grande e usar o poder dela desenfreadamente, enquanto ela tenta retornar até a mãe, e tendo um processo interno de validação das atitudes que ela está fazendo. As mortes vão ocorrendo em uma sequência avassaladora, culminando aí no final do livro. Então, quando eu fui ler essa história, eu já tinha bastante ciência do que era o enredo, da onde ele iria chegar, qual era o final. A cena do baile é extremamente icônica. Porém, eu me choquei um pouco que é um livro que ele tem uma base epistolar muito grande. O Stephen King trabalhou com diversos cartas, documentos, jornais, matérias, entre os capítulos, para ir construindo o suspense do que foi exatamente o que aconteceu na noite do baile. Qual foi a grande tragédia desencadeada pela Carrie White. E particularmente eu estou me descobrindo como uma pessoa muito fã de romance epistolar. Então, para mim, essas eram as partes assim mais interessantes, porque você tem uns capítulos que são da Carrie mesmo, em algum momento, ou algum outro personagem importante para a trama,
tendo um trecho ali da vida dela e subsequente diversas matérias, diversos documentos falando sobre poderes, falando sobre a noite do baile, falando sobre como a cidade foi completamente dizimada e explodiu, o que fez a cidade ser completamente dizimada. Então essa parte epistolar do romance, pra mim, era o que me pegou de surpresa, porque eu não sabia que o romance tinha essa base tão presente, e me cativou na leitura. Obviamente que é muito interessante o processo mesmo da Carrie, aprofundar em como ela é uma garota que sofre uma repressão muito forte, mas a chegada da puberdade e o convívio com outros adolescentes que têm uma vida com menos repressão vai gerando nela diversos momentos em que ela começa a questionar o que a mãe dela ensinou para ela, todo aquele processo religioso que ela tinha em casa, que não deixa de ser uma dura crítica exatamente a esse perfil de educação que quer privar adolescentes de entenderem a sua própria sexualidade, o que vai acontecer com o próprio corpo, como é o sexo e diversas outras questões. É muito curioso ter contato com uma obra que você já conhece antes de lê-la, porque você começa meio que a ter flashes na sua cabeça de cenas que você já viu. E Carrie foi extremamente referenciado. Além de ter tido umas 2 ou 3 adaptações de filme, também teve espetáculo na Broadway baseado no livro. Ele foi referenciado ao longo dos anos em diversas mídias, de séries de comédia até mesmo novelas brasileiras. Em Chocolate com Pimenta, por exemplo, a cena que a Ana Francisca, eu acho que é Ana Francisca o nome dela, é humilhada logo no começo da novela, que é o desencadeador da segunda fase, é exatamente a cena da Carrie, em que ela é escolhida como, eu não lembro se é a rainha do baile, mas ela tem um destaque quando ela sobe ao palco, ela ganha um banho de tinta. Então, tipo, é uma cena de um livro americano que foi referenciado numa novela brasileira, e se eu não me engano, também não foi a primeira vez que esse tipo de cena aconteceu em uma novela brasileira, também tendo acontecido em Rainha da Sucata, por exemplo. Então dá para notar que é uma experiência muito curiosa, porque você começa a revisitar diversos episódios ou séries ou cenas de filme em que você fala, pera, então essa cena em específico ou esse tipo de personagem, ele vem daqui, o que é muito enriquecedor. O livro por si só, ele se sustenta, mas eu acho que ele vale muito pela curiosidade de você entender e começar a correlacionar esses momentos de referência com o que você está lendo. Essa edição em específico da editora Suma, que é da biblioteca Stephen King, ela é uma edição que ela tem alguns extras, então eles replicam as imagens, né, recortes de jornal e etc. Além de ter um texto prefácio do próprio Stephen King em que ele conta, né, como é que ele fez Carrie, qual foi o momento da vida dele que ele fez Carrie. E aí ele está narrando exatamente que surgiu logo após a faculdade, foi o primeiro romance dele, e que ele, né, teve aquele momento de quando você sai da faculdade e não sabe muito bem o que você vai fazer da vida, então foi um romance muito importante para ele e que ele escreveu de maneira até que, né, se divertindo no processo. Então acaba sendo aquele tipo de edição que vale bastante pelos extras. A história por si é muito gostosa, é muito divertida, ela tem doses de humor e os momentos em que a Carrie está essencialmente se vingando daquela cidade que a tratou com tanta maldade, a gente tem diversas mudanças de narrador, né? Então uma hora você está acompanhando o que está acontecendo com a Carrie, uma hora você vai acompanhar o que está acontecendo com o personagem secundário, e essas mudanças de voz ajudam a construir a dimensão da vingança da Carrie que está se alastrando pela cidade. As imagens religiosas e de repressão que o Stephen King coloca no livro são extremamente interessantes para a gente pensar até mesmo no momento em que a gente está vivendo, essa onda de conservadorismo, o que isso acarreta na mente dos jovens, o quão importante é os jovens saberem o que vai acontecer com o corpo deles na puberdade, ou como essa repressão ela é fadada ao fracasso, porque o mundo tá aí e o que você não vai ensinar na sua casa ou vai tentar reprimir na sua casa
vai afetar a vida do seu filho ou da sua filha fora da sua casa. E considerando que é um livro de 1974, ele é extremamente cativante em todos os aspectos que o King se propõe a trazer nessa história. Ele tem um fatorzinho ali meio... não é assombração, mas também não é terror, não é horror. É quase um thriller, porque você está acompanhando a explosão da Carrie. E aí, obviamente, você vai ter algumas explicações, mas não todas, de por que a Carrie é a Carrie, que é uma coisa que eu acho extremamente valorosa, de tipo, não explicar o, entre aspas, monstro. Então você fica com aquela sensação de completude quando você acaba. Você consegue perceber aonde você estava no início, onde você está no final, e você começa a correlacionar as coisas na sua mente para entender da onde vem boa parte das referências que você possui até hoje. Geralmente eu acabo tendo a evitar essas obras em que a gente já está tão consumido pelas referências, mas Carrie foi surpreendentemente bom e surpreendentemente agradável por si só. Essa edição da editora Suma, ela tá saindo com preço de capa de R$ 69,90, tem 208 páginas, foi traduzida pela Regiane Wynarski, lançada aqui no Brasil em fevereiro de 2022 e faz parte da série Biblioteca do Stephen King, que são vários livros, capa dura, bonitinho, os que acho que, se eu não me engano, são os mais icônicos, são os mais importantes da carreira dele, com 208 páginas. E no fim, o livro que a gente já sabe como vai ser o desfecho, ou como vai ser, né, o que a história é por si só, mais uma vez provando que não importa se você sabe o final. É muito mais interessante acompanhar a construção daquele final, o contexto daquele final. Mas acho que isso é um papo para outro dia, porque aí a gente precisa falar sobre spoilers, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. E eu sou uma pessoa bem aberta a spoilers, então a gente conversa sobre isso outra hora. E para você continuar me acompanhando aqui no canal, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.